esses fatos tratam-se, né, de fatos que foram veiculados no ano de 2016. Houve aqui uma desavença. E no depoimento da vítima, ora ela diz que foi agredida por uma faca, ora um instrumento cortante. E quando nós analisamos os autos, o que nós vamos verificar tem a palavra da vítima e tem a palavra das supostas agressoras. Não confere, não bate. Então, diante dessa divergência de pontos de vista da agressora, da agredida, o que deveria prevalecer? Sempre deve prevalecer a perspectiva, a visão, que melhor assiste os interesses de quem está sendo acusado. Até porque o crime que foi imputado à senhora Aline é um crime cuja pena é muito severa. Apesar de que, na minha particular projeção em relação aos fatos, eles jamais poderiam vir aqui nesse perfil. Porque se fosse o que a senhora Regiane, se fosse isso, como ela teria dito, no meu entendimento, isso aqui não se trata nada mais além do que uma injúria real. Injúria real. Tá? Mas não foi esse o entendimento da autoridade policial, não foi esse o entendimento do Ministério Público, assim que fez a denúncia, não é a exordial acusatória, outro entendimento, e que, no meu entendimento, isso aqui já poderia ter sido resolvido há muito mais tempo se na esfera competente estivesse. Eu já falei aqui da tribuna de situações em que eu vivenciei, eu percebi assim o cometimento de injustiças severas. Aqui da tribuna presenciei isso, e uma dessas vezes, inclusive, eu pude exemplificar uma situação em uma comarca que eu atuei, que o companheiro ou marido da vítima teria sacado de um estilete e fez 2 golpes no rosto da mulher e foi condenado por homicídio qualificado. Tentado, homicídio. Mas eu fiquei imaginando, mas é ilógico, é irracional que uma pessoa que queira matar outra dê golpes no rosto. Desde 1996, se instaurou no país uma lei chamada Lei de Crimes Hediondos, com a promessa de que quanto mais perversa, quanto pior a pena do infrator, mais a sociedade teria paz social. E, de fato, é exatamente o inverso que a gente vê. Eu estava analisando o mapa do feminicídio no ano de 1980. Feminicídio era nada, ninguém nem comentava. Aí eu fiquei pensando, o que ensinavam nas escolas no ano de 1960, no ano de 1970, para que em 1980 as pessoas já estivessem casadas e nesse período os noivos, os maridos se respeitassem, não tinha feminicídio, não existia, praticamente era nula a taxa. Quais eram os valores que se pregavam e por que se alterou a educação, a cultura, e essa alteração veio a redundar, a gerar uma perspectiva de piora no trato com a mulher, de forma que ela se viu vítima de feminicídios sequenciais, e parece que a gente está evoluindo, mas, na verdade, a gente está regredindo. E nós evoluiríamos se nós voltássemos para quem viveu lá nos anos 60, 70, e perguntasse como eram os valores de vocês, que lá tinha paz no meio da sociedade, no meio da família. Não precisava inventar uma lei que precise punir um homem com 40 anos de prisão para evitar feminicídio. Ué, você vai
tentar evitar o feminicídio punindo o agressor? Não! Tem que ser antes. Não pode ser assim. E eu percebi nesses autos, assim, se tratou de uma desavença entre 2 ou 3 mulheres que estariam disputando um homem, ou seja, era uma relação de animosidade que existia entre elas, mas o objetivo, no meu entendimento, jamais seria, através das informações que tem nos autos, e se de fato fosse verdadeira a informação da vítima, que a agressora estaria com a faca, nunca daria aqui no laudo lesões cortantes ou incisas. Uma pessoa que vai para uma disputa com a faca vai dar lesão pérfuro. Vai perfurar. Mas aqui não. E ela não sabe nem dizer que tipo de arma efetivamente se tratou isso daqui. Uma hora é de um jeito, outra hora de um outro jeito. Uma hora uma segura, outra hora corta. As informações que são trazidas pela vítima, elas estão tão desamparadas que até no próprio laudo tem informações aqui que não são assim como ela retrata os fatos. As feridas são incisas todas, não são pérfuro-incisas, são especialmente aqui na região da face da pessoa. Entretanto, eu percebi aqui que além dessas feridas incisas, tem equimoses, tem edema traumático, ou seja, houve um pancadal lá, um porradal. Não foi só assim, segura aí que eu vou te... Não foi só isso. Teve aqui um porradal de uma forma tal que a vítima tem lesões aqui, segundo os autos, mostram, evidenciam equimoses. Equimose na região orbital, na região da mandibular esquerda e edema traumático na escápula. Ou seja, houve um entrevero. Só que ela acusa as 2 irmãs. E uma diz, não, eu estava no banheiro, não tem nada a ver com isso. E aí restou a palavra da vítima contra a palavra de ambas as acusadas. O que deve prevalecer nessa ocasião, nessa circunstância? O que de fato aconteceu? Alguém viu? Alguém presenciou? Sim, algumas pessoas disseram que viram, e disseram isso para o delegado de polícia, mas não interessa o que foi dito para o delegado de polícia, porque aqui é onde se produz a prova, na fase judicial. O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe que o julgador lance mão das peças informativas lá do inquérito para fazer o seu convencimento de condenação. Essas informações que teriam sido produzidas lá no inquérito policial, elas precisariam vir aqui e ser afirmadas em juízos, e até infirmadas. Como foi, por exemplo, o que aconteceu na sessão, na audiência anterior, onde se leu o depoimento da pessoa, da depoente, na autoridade policial, se perguntou, olha, a senhora figura como vítima. Eu? Vítima? Não. E leu lá. Não, exatamente isso aí, está certinho. Ué, como é que a senhora não se sentiu vítima, se confirmou? E aí ela foi contar a história. Totalmente o avesso, né? O inverso daquilo que estava registrado nas informações, nas peças processuais lá da fase inquisitória. Então, eu quero parabenizar a manifestação de Sua Excelência, o promotor de justiça. Eu procurei nos autos também ver se eu encontrava, durante a instrução, para me dar segurança, para dizer alguma coisa aqui, ou para que eu tivesse certeza de não falar aqui nenhuma besteira, porque a pior coisa para mim, eu acho que para qualquer uma pessoa que vem ocupar a tribuna da defesa, é dizer algo
que não esteja em harmonia e depois o promotor de justiça vir dizer, olha, doutor, me desculpe aí, mas a sua informação não bate com o processo. E eu procurei analisar se tinha alguma coisa de depoimento, de prova produzida na esfera da instrução processual e não encontrei. E aí eu fiquei aguardando aqui, o que será que o doutor vai dizer? Ele vai usar apenas a palavra da vítima contra a palavra das duas acusadas, ou no caso a única acusada que vai sair para julgamento hoje? Como é que vai se comportar o Ministério Público hoje, diante da ausência de prova para confirmar, uma vez que quando uma pessoa vem depor na condição de testemunha, ela já vem com a parcialidade de querer a condenação daquela pessoa a quem ela saca as condenações. Então, no meu entendimento, sobre a manifestação do Ministério Público ao pedir absolvição por falta de provas, nesse mesmo caminho vai seguir a defesa, corroborando a manifestação ministerial. E agora cada um dos senhores e senhoras passará, né, a votar os quesitos apresentados por Sua Excelência, doutor Edmar. Primeiro, ele vai perguntar se existe prova de materialidade. E esse laudo que tem na mão dos senhores é exatamente isso, é prova de materialidade, de que existe uma lesão na pessoa da vítima. Depois ele vai perguntar, o juiz vai perguntar para os senhores e senhoras, segunda pergunta, segundo voto, que se tem prova de autoria em relação à Aline, que teria dito, não, eu estava lá no banheiro, e aí quando eu vi, a confusão já estava armada e foi isso aí que aconteceu. Eu não faço a menor ideia. Então, no entendimento do Ministério Público, no entendimento da defesa, não existe nos autos prova suficiente para chancelar, garantir, assegurar que, de fato, a Aline participou desse evento que está sendo noticiado na denúncia. E por aí termina o julgamento. Tem um terceiro quesito, que é o obrigatório de lei, que só passa para ele caso os senhores votem sim no segundo, que é o jurado absolve. No caso de haver alguma injustiça de Vossas Excelências e por algum erro, algum equívoco, passar para o terceiro, no terceiro, é claro que os senhores e as senhoras vão votar sim no sentido da absolvição, uma vez que não existem provas contundentes a fim de assegurar e garantir que, de fato, a dona Aline participou desse cenário descrito na denúncia e a manifestação. Muito obrigado. Doutor, entrego a Vossa Excelência as palavras.